Olá, o presidente Volodymyr Zelensky saiu irritado e frustrado da reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, realizada em Vilna, a capital da Lituânia. A OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, não fez um convite formal nem estabeleceu um cronograma para a entrada da Ucrânia. A Polônia e os países bálticos, que têm fronteira com a Rússia, queriam um compromisso formal de adesão e tinham o apoio do Reino Unido e da França, as maiores potências militares e as únicas potências nucleares da Europa, além da Rússia. Os Estados Unidos e a Alemanha são contra. O entendimento destes países é que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN enquanto estiver em guerra ou tiver territórios ocupados pela Rússia. O artigo 5 da Carta da OTAN estabelece que um ataque contra um é um ataque contra todos. Não obriga formalmente todos os países da aliança a entrar em guerra contra o agressor, mas cria um compromisso moral de acudir em sua defesa. Assim, se a Ucrânia entrar agora para a OTAN, a aliança militar estaria em guerra contra a Rússia. E isso seria uma guerra nuclear, a guerra nuclear que as superpotências conseguiram evitar durante a Guerra Fria. Em entrevista a Fareed Zakaria, na CNN Internacional, antes de embarcar para a Europa, o presidente norte-americano Joe Biden deixou claro que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN enquanto estiver em guerra. Desde a invasão russa de 24 de fevereiro do ano passado, os Estados Unidos e aliados dosam a ajuda militar ao país agredido, uma guerra imperial de conquista, para evitar uma guerra com a Rússia. O ditador Vladimir Putin apresenta o conflito como um confronto entre a Rússia e a OTAN, em que a Ucrânia seria apenas o campo de batalha. Mas, durante a Guerra Fria, por exemplo, a União Soviética e a China apoiaram o Vietnã do Norte, comunista, na guerra contra os Estados Unidos, sem entrar em guerra diretamente com o seu grande inimigo. Tanto que, depois das visitas do então presidente Richard Nixon a Beijing e Moscou, em 1972, na détente, um momento de degelo da Guerra Fria, os Estados Unidos negociaram a paz com o Vietnã do Norte. A guerra do Vietnã não fazia mais sentido. A Rússia luta contra seus próprios fantasmas e um histórico complexo de inferioridade em relação ao Ocidente. Se Putin queria enfraquecer a OTAN, a aliança ficou mais forte com a adesão da Finlândia e da Suécia, que eram historicamente neutras. Biden prometeu uma ajuda militar permanente à Ucrânia no modelo do que os Estados Unidos dão a Israel. Os Estados Unidos dão 3 bilhões e 800 milhões de dólares por ano em média em ajuda militar para Israel. Para a Ucrânia, estão dispostos a fornecer equipamentos, armas e munições, inteligência, apoio cibernético e outras formas de apoio material, explicou o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, a bordo do avião presidencial a caminho da Europa. Aliás, nos anos 90, a Ucrânia era o terceiro país que mais recebia ajuda dos Estados Unidos, depois de Israel e do Egito, o que indica que era uma prioridade da política externa norte-americana. A Turquia aceitou finalmente a adesão da Suécia. O ditador turco Recep Tayyip Erdogan exigia medidas contra refugiados curdos que acusa de terrorismo. Na última hora, impôs mais uma condição: acesso à União Europeia, que em princípio é independente da OTAN. A guinada autoritária e antidemocrática da Turquia prejudica as negociações e a Turquia ainda ocupa o norte do Chipre, um país membro da União Europeia. Outra questão envolvendo a guerra, que já passa de 500 dias, a Ucrânia quer bombas de fragmentação. Os Estados Unidos concordaram em fornecer este tipo de armamento. Mais de 100 países proíbem as bombas de fragmentação, inclusive 25 dos 31 países membros da OTAN, mas não os Estados Unidos nem o Brasil. Ao explodir no ar, as bombas de fragmentação liberam uma grande quantidade de bombas menores que se espalham por uma
grande área, causando pânico entre as forças inimigas. Muitas dessas bombas menores não explodem, podem ficar enterradas no solo durante décadas e muitas vezes matam crianças que as manipulam sem ter noção do perigo, sem saber que são bombas. No Laos, bombardeado intensamente pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, estima-se que haja de 9 a 27 milhões de pequenas bombas não detonadas. Por isso, o pedido da Ucrânia provocou um grande debate dentro do governo Biden. As bombas de fragmentação são usadas desde o início da guerra pela Rússia e também pela Ucrânia, que esgotou seu arsenal. O que está em jogo é a contraofensiva em que a Ucrânia tenta retomar territórios ocupados pela Rússia desde o verdadeiro início desta guerra, em 2014, quando o Kremlin anexou a Crimeia e fomentou uma rebelião no leste da Ucrânia. A Ucrânia faz todos os dias entre 5 a 7 mil disparos de artilharia e a Rússia 3 vezes mais. A Ucrânia é totalmente dependente da ajuda militar do Ocidente, gasta no mês o equivalente a toda a munição fabricada na Europa, excluindo a Rússia, obviamente, durante um ano. O governo Zelensky quer então jogar contra os russos qualquer munição disponível. Alega que as bombas de fragmentação seriam usadas em território ucraniano e que a alternativa é a derrota militar e a dominação da Ucrânia pela Rússia, com consequências muito piores para toda a população, inclusive as crianças. Biden aceitou o argumento. Os Estados Unidos e aliados entendem que a vitória da Rússia seria um desastre para a ordem internacional liberal instituída pela Carta da ONU, que eles próprios, diga-se de passagem, não respeitaram, por exemplo, durante a invasão do Iraque. Não todos os países da OTAN, mas principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido. Uma vitória russa criaria um precedente perigoso e encorajaria Putin a novas aventuras militares na sua ambição de restaurar o poder imperial da Rússia. Numa de suas palestras sobre a guerra, o historiador norte-americano Stephen Kotkin observou que a guerra continua enquanto os dois lados tiverem vontade de lutar e meios para lutar. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha nazista não perdeu a vontade de lutar, mas sua indústria bélica foi destruída quando os aliados conquistaram superioridade aérea. Agora, não existe a menor chance de que a indústria de armas da Rússia seja atacada ou bombardeada, quanto mais destruída. E Putin não tem o menor escrúpulo em mandar jovens para a morte para sustentar suas ambições imperialistas. 2 órgãos jornalísticos da mídia independente da Rússia estimaram o total de russos mortos na guerra contra a Ucrânia em 47 mil, mais de 3 vezes do que os 15 mil soviéticos mortos na invasão do Afeganistão. O jornalista Lorival Santana, comentarista da CNN brasileira e colunista do jornal Estado de São Paulo, destacou que a ruptura entre o grupo mercenário Wagner e as Forças Armadas da Rússia, as Forças Armadas regulares, afetou a efetividade militar da Rússia em 3 eixos fundamentais: desempenho operacional, moral da tropa e ambiente político. As forças do senhor da guerra Yevgeny Prigozhin são as mais eficientes e mais bem pagas do lado russo. A moral da tropa e o ambiente político foram abalados, entre outras razões, pela rebelião e pelos ataques de Prigozhin às razões alegadas por Putin para justificar a guerra, uma suposta ameaça da Ucrânia e da OTAN à Rússia, que Prigozhin afirmou que não existe. Durante o motim do dia 24 de junho, Prigozhin pediu a Vladimir Alexeyev, vice-diretor da inteligência militar da Rússia, o GRU, que lhe entregasse o ministro da Defesa, general Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, e comandante militar da guerra, general Valery Gerasimov. Pode levá-los, respondeu Alexeyev, fazendo um gesto de quem dá passagem. Ficou a sensação de que há
um grande descontentamento com os comandantes militares, e não só da parte de Prigozhin, que os acusou várias vezes de negar armas e munições a seus mercenários. Nos últimos dias, soube-se que Putin recebeu no Kremlin, em 29 de junho, Prigozhin e os comandantes do grupo Wagner, um verdadeiro exército privado, que também atua na Síria e em vários países da África, explorando recursos minerais em troca da ajuda militar a ditadores. O encontro foi uma tentativa de restaurar a imagem de Putin como homem forte a quem todos se submetem, mas não anula o fato de que Putin prometeu punições severas a quem chamou de traidores, chantagistas e terroristas, que deram uma facada nas costas na Rússia, nas palavras dele, Putin. Isto cria a imagem de um líder fraco, não de um ditador implacável, temido por todos. Na opinião do professor Ivan Krastev, diretor do Centro para Estratégias Liberais de Sófia, na Bulgária, Putin passou a temer a elite russa tanto quanto é temido. O ditador tem medo de ser abandonado. A conclusão de Krastev é que Putin precisa de chefes militares brutais como Prigozhin para vencer a guerra, mas não pode abrir mão do ministro da Defesa e do comandante das Forças Armadas para manter o apoio das elites a alguma unidade dentro da Rússia e assim garantir o seu poder, mesmo que esses comandantes militares sejam incapazes de vencer a resistência ucraniana. O segredo das guerras coloniais é que só podem ser vencidas se a população ignorar o seu aspecto cruel e perverso. Por isso, Putin chama a guerra de operação militar especial. Tenta convencer os russos de que não estão em guerra. Prigozhin disse claramente que é uma guerra e a rebelião levou o conflito para dentro do território russo. A marcha pela justiça dos mercenários chegou a 200 quilômetros de Moscou. Krastev entende que a rebelião marca uma mudança do poder do todo-poderoso czar Putin para um Putin coletivo, um grupo de gente que tenta pensar com a cabeça do chefe. Este Putin coletivo inclui o ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que mediou o fim do motim dos mercenários do grupo Wagner. Este Putin coletivo concluiu que seria melhor negociar com os rebeldes para evitar uma divisão ainda maior nas hostes russas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!